Boa tarde pessoal. Só para testar aqui, vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Alguém me manda um sim aí só para eu ter certeza de que está tudo certo. Opa, obrigado Dominique. Maravilha. Então vamos lá. Boa tarde aí para todos vocês. Quero agradecer o pessoal da Local Web pelo convite e a ideia aqui é contar um pouco sobre a história da Pronto Light, empresa que eu sou sócio, e junto alguns aprendizados que eu já tive nesse período como empreendedor. A gente sempre tem muito a aprender, mas acho que alguma coisa eu já aprendi nesses quase 8 anos de empresa. Então, sempre lembrando, quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, usar a hashtag, né? E aí depois a gente, acho que mais para o final, a gente deixa para responder as perguntas e é isso aí. Então, vamos lá, primeiro contar um pouco quem sou eu. Pedro de Mesquita Pandolfo, sou paulista, tenho 36 anos, sou casado com a Adrê, sou papai da Laurinha, que vai fazer 1 ano agora, e sou palmeirense. Esse ano tô todo orgulhoso de dizer que sou palmeirense, né? Meu Verdão tá bem no campeonato aí, se Deus quiser, vamos ser campeão. Falar um pouco então da Pronto Light, a nossa história. Eu sou um dos sócios da Pronto Light. Eu tenho outros 2 sócios, o Fernando, que está no meio, e o Edu, que é o outro da ponta ali. E eu sou suspeito, porque eu sou sócio, mas eu acho que a gente tem uma história muito bacana, em vários sentidos aí. E eu vou começar contando, na verdade, como surgiu a Pronto Light. O Edu, que encabeçou essa ideia, o Edu há 10 anos atrás, ele gostava muito de treinar e musculação e tal, e ele queria ter resultados, tipo, putz, extremos. E aí, conversando com personagens, nutricionistas, ele teve sempre a indicação de que, olha, se você quer ter um resultado, a alimentação é o que vai te levar a isso. Diria que entre 60% a 70% é alimentação e o restante você divide no seu treino e no descanso. E na época o Edu, super jovem, com seus 23 anos, mais ou menos, trabalhava em agência, tentou por 1 semana, 10 dias, preparar aquela dieta, né, das 100 gramas de batata doce com o filé de São Peter, e na correria do dia a dia ele falou, putz, não dá, tô chegando em casa à noite, preparar esse negócio, tá, fica difícil. E ele buscou alguma coisa, alguém que já oferecesse isso de uma forma pronta. E não encontrou. E aí que surgiu a ideia dele de falar, pô, acho que mais pessoas querem também ter uma alimentação mais regrada e também não devem ter tempo e nem conhecimento para preparar isso. E a partir daí nasceu a Pronto Light. Em determinado dia ele resolveu sair da agência, foi até o mercado, comprou 1 quilo de frango, um pouco de arroz, ligou para um amigo, contou da ideia e o cara falou, eu sou seu primeiro cliente. E a partir daí o Edu, ele montou, na época não era nem Prontolite, chamava Prontodite, ele montou o negócio no apartamento dele, ele morava com os pais, e ali ele foi começando a fazer a venda para os amigos, no boca a boca, o pessoal da academia, enfim, e foi tocando a vida dele, era um negócio informal, mas que ele já se dedicava 100%. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, chegou o Fernando. O Fernando, ele é educador físico. Na época ele trabalhava como educador físico, era gerente de uma academia, também dava aulas de personal. E não só eles se conheciam, como nós três, a gente já se conhecia da época de escola.
E surgiu uma conversa entre os dois em que eles queriam, em que surgiu o convite para o Fernando ser sócio. E eles contam, essa época não era sócio, que na verdade foi um belo upgrade, principalmente na comida. O Edu dizia que no início os caras eram amigos mesmo, porque era o Edu que fazia comida, era um negócio horroroso. O Edu não sabe cozinhar, até hoje não sabe. E, e a partir dali, eles fecharam, né, a sociedade. E o grande upgrade foi que veio a Dona Lúcia, que era a mãe do Fernando, dessas mulheres que têm a mão de ouro, né, que cozinham muito bem, e ela começou a cozinhar. Eles mantiveram no mesmo formato, né, informal ainda, no apartamento do Edu, fazendo a produção e organizando, até que o negócio chegou num ponto de estagnação, em que era necessário ampliar espaço, era necessário formalizar, enfim. E a partir daí que surgiu o convite para que eu fizesse parte dessa sociedade. E veio calhar, aí contando um pouco da minha história, eu na época tinha os meus 27 anos, me formei em administração na FAAP, e eu até então eu trabalhava na 20th Century Fox, do cinema, né, a multinacional, trabalhava na divisão de DVDs. Tinha saído fazia mais ou menos 6 meses, porque não era aquilo que me fazia feliz. Apesar de ter um ótimo salário para a época, tudo certo, eu me pegava reclamando sempre, enfim, não estava feliz, tinha saído, fiz um semestre sabático fora do país, na Itália, e quando eu voltei, eu queria, porque queria de qualquer forma ter o meu próprio negócio. E foi muito engraçado, né? A história é boa porque eu levava várias ideias para o meu pai, que foi um grande administrador, presidente de empresas como Pizza Hut, Kaiser, um alto executivo, com quem eu sempre toquei muita bola e troco até hoje, né? E aí eu sempre levava ideia para ele e ele sempre me dava aquela limada. Isso eu não acho legal, isso eu não acho legal, isso eu não acho legal, até o momento que eu sentei um dia para falar sobre o convite, já esperando que eu tomaria aquele, putz, não acho, tal. E quando eu contei do negócio, ele me incentivou, ele falou, pô, eu acho que esse negócio pode ser bacana. E aquilo me encheu de alegria, né? Eu falei, pô, acho que tem um apoio aí, tem um caminho. Eu sempre fui um cara que fiz muito esporte, sempre gostei de me alimentar bem, então já tinha muito nexo com o negócio. E aí a gente formou a sociedade. Pô, vamos profissionalizar a Pronto Light. E o que aconteceu? A gente alugou um primeiro imóvel, né, pequenininho, montamos uma cozinha, aí era aquele passo de formalizar, né, passaríamos a ter aluguel, impostos e tudo isso, mas era esse o caminho que a gente tinha que seguir, porque, enfim, é a formalidade do negócio. E fizemos isso também numa reunião em que a gente já estava planejando o logo, enfim, todas aquelas coisas. Você está empolgado para mudança de marca e tudo mais, vamos, pô, cheio de gás. E aí veio uma pergunta, que até nessa reunião meu pai estava por perto, ele falou assim, mas como é que vocês vão vender isso? E imagina que isso era 2008, né? A gente falou, putz, telefone. Porque até então o Edu ele vendia por telefone, né? Ou no boca a boca da academia. Tinha 20, 30 clientes, enfim. E aí ele falou, pô, mas como é que vocês vão fazer pro cara? O cara vai ligar à noite, vocês vão atender o telefone, o cara que não tem tempo durante o dia, como é que é isso? Aí ele falou, putz, caramba. E aí nesse momento ele falou, por que vocês não fazem um e-commerce? E quando a gente pensa em 2008, no e-commerce, para vender comida congelada saudável, aliás, eu nem tinha falado que o nosso negócio é esse, era um grande desafio, né, da gente fazer isso. Mas a gente olhou e falou, pô, caramba, acho que esse é o caminho. E a partir daí, a gente a Pronto Light oficialmente nasceu sendo um e-commerce. Eu sempre costumo dizer, naquela época, as redes sociais, nossa, bom, Instagram de jeito nenhum existia, Facebook
já tinha, mas não era como era hoje, enfim, o poder das redes sociais era infinitamente menor, o próprio formato e-commerce, né, ainda nem se compara o que era hoje, principalmente formato mobile, naquela época não existia tablet ainda, mas a gente topou o negócio, montamos um site bem feito, uma marca bem feita, e assim a gente saiu com uma cozinha pequena montada, eu, Edu, Fernando, a mãe do Fernando trabalhando, cozinhando, e a esposa do Fernando era nutricionista já, ela foi ajudar a gente nas partes técnicas e também colocava a mão na massa, e a partir daí a gente começou o negócio. 2 anos depois, o espaço que nós estávamos ficou pequeno e nós tivemos que mudar. Demos a sorte de ter 2 casas ao lado, um ex-restaurante, então fizemos toda uma adaptação, mudamos, fizemos uma nova cozinha maior, pô, super bacana, e a partir dali, ali nós ficamos mais 2 anos. Depois, lá também ficou pequeno, a gente já tinha iniciado uma nova obra, e aí fomos para o espaço onde nós estamos hoje, que é o nosso terceiro espaço, uma cozinha super bacana, bem feita. E lá a gente também, no final de 2014, início de 2015, fizemos também um anexo, uma segunda cozinha, para também dar conta do crescimento que estava acontecendo. Então, é uma história muito legal, e eu acho que a gente já começa a ter algumas coisas alguns pontos positivos de quando nasceu o negócio, né? Porque o Edu, ele teve um laboratório na casa dele de 2 anos. Isso eu já acho que é algo importantíssimo, onde ele poderia errar, acertar, se não tem custos fixos e tudo mais. Então, acho que como um começo de um negócio, né, você poder começar dessa forma já é muito positivo. E a gente, com pouquíssimo dinheiro, realmente, a gente começou esse negócio do zero. E hoje a Pronto Light a gente começou a ver a coisa crescendo, a gente começou a visitar nutricionistas, a apresentar o nosso formato, que aí eu acho que é um outro ponto que é bacana, que era um formato inovador. Inovador por quê? A gente pegou, comida congelada já existia na época, lógico, mas a referência de comida congelada era a lasanha da Sadia, que não era nada saudável, nada gostoso, enfim, aquelas coisas. E a gente inovou no formato, né, e no canal de venda. No formato por quê? Vou passar um pouco aqui, porque nós criamos esse formato de separar os produtos, principalmente pelos grupos alimentares, de carboidratos, proteínas, vegetais, e a gente embala esses produtos individualmente e, como conceito inovador, também a vácuo. Então, quando a gente começou a apresentar isso para o mercado, principalmente para nutricionistas, a gente teve uma grande receptividade, porque você não estava preso àquele prato, né, pronto, que de repente você não gosta de alguma coisa e já está daquele jeito. Então a gente começou a ter uma aceitação muito bacana nesse formato, e principalmente a questão do vácuo trouxe muita qualidade pelo produto congelado, né? Em geral existe aqueles cristais de gelo, aquela coisa de que comida até hoje diminuiu muito, mas continua uma coisa muito bacana, uma coisa ainda muito forte de que comida congelada não é algo gostoso. E a gente veio quebrando esse paradigma. Fora o formato congelado, também o formato individual, né, que a gente fez, também o formato de se vender online, se vender pelo site, quer dizer, você imagina, vou comprar comida congelada na internet. Era um negócio completamente diferente, né? E a gente apostou nisso e deu certo. Então, acho que a primeira parte aqui, quando eu falei da nossa história, acho que muito é disso. A gente teve esse divisor de águas que foi a decisão de ser digital, né? E quando a gente pensa no formato digital, ele tem uma coisa muito, muito positiva, que nós vamos até as pessoas. Quando você tem um restaurante, sempre, no nosso caso comigo, você tem um restaurante, você tem aquele número X de pessoas que cabem no restaurante e acabou.
né? E como a gente está aqui, nós é que vamos até a casa das pessoas, nós, primeiro, num espaço super pequeno, claro, tem uma questão de capacidade de produção, etc., mas a gente já conseguia, desde o início, atingir São Paulo, capital inteira, e a Grande São Paulo, o que é muito positivo. Se você tem lugares físicos, você, para crescer, precisa ter 1, 2, 3, 4, 5 restaurantes. Claro que a gente foi mudando ao longo desse período pela capacidade de produção, mas esse divisor de águas foi a decisão de ser digital. E principalmente também por uma nova etapa, uma quebra dessa venda direta ao consumidor. A gente vem de um conceito em que você produzia para entregar para algum distribuidor, para ele fazer essa venda, né? Então, vamos produzir, fazer tal produto alimentício e vamos bater na porta do Pão de Açúcar, do Carrefour, enfim, de alguém, porque eles vão atingir o consumidor. E desculpa, eu estava lendo aqui, e a gente foi quebrou essa questão de, tem a internet, você vende direto para o consumidor. Então, isso até em termos de margem, o que não representa, é muito significativo o negócio. Falei sobre esse pioneirismo no formato que aconteceu, e como próximo aqui, as redes sociais. Dá para surfar nessa onda. Aí, quando eu falo de rede social, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre isso. A gente estava essa história é boa, no final de 2012, em função de termos tido um investimento no segundo imóvel, poxa vida, a gente já tirava pouco dinheiro do negócio, ele já era lucrativo, mas fazer uma reforma, comprar maquinário, tudo isso é constante com o crescimento. E quando a gente estava no final de 2012, a gente estava numa situação que tinha um pouco de dívida com o banco, preocupado com aquela questão de capital de giro, etc. E a gente entrou numa conversa, um fundo pequeno, num bate-papo informal, num final de semana, eu comentei que eu fazia, ele falou, me manda um negócio, fiz uma apresentação, ele achou bacana, falou, me aprofunda um pouco mais esses números, e isso nos forçou a estudar, a projetar um negócio para os próximos 5 anos. E aí eu faço um parênteses, porque na maioria das vezes, nós que estamos empreendendo, e você está no dia a dia, naquele tiroteio, você não para fazer essas projeções, né, daqui a 5 anos e tudo mais. E aquilo, evidentemente, você está conversando com o fundo, os caras querem saber onde vocês vão chegar, o que é esse negócio. E eu me lembro que a gente fez uma análise bacana, em que eu considerei que nós cresceríamos pelo menos aí 50% no ano de 2013, e considerei esse 50% ali em 2014, 15, e assim foi. E a gente chegou numa conversa super avançada com os caras, eles fizeram uma oferta e nunca esteve no nosso DNA preparar o negócio para vender, né? São duas opções que a gente tem. Tem gente que não tem certo nem errado. No nosso caso, a gente gosta do que a gente faz, tem prazer de ir todo dia para lá, e não era o nosso objetivo. Agora, se fosse a necessidade, a gente teria que vender. Bom, declinamos a proposta, isso foi no final de 2012, e no início de 2013 apareceu o Instagram. E o Instagram, ele mudou não só a nossa história, como a de muitas pessoas e de muitas empresas. Cito um case que é a Gabriela Pugliese, né? Acho que muitas pessoas conhecem. Gabriela Pugliese, ela virou uma potência. Ela começou, me lembro claramente de falar com ela no início de 2013, quando ela começou aquele negócio, e nem ela estava entendendo. E nesse ano, a gente, como já estávamos há praticamente 4 anos trabalhando, plantando a sementinha, indo em nutricionistas, médicos, etc. Quando aconteceu esse boom do Instagram, a gente também, nós estávamos presentes. Eu criei um Instagram, eu administrei o nosso Instagram com a nossa linguagem, com a nossa cara,
foi uma decisão de não terceirizar isso para a agência. Faço um parênteses, muitas empresas que acham que terceirizar, colocar na mão de uma agência ou de alguma outra coisa para as redes sociais e achar que é isso que vai acontecer, com fotos perfeitas, com uma coisa que parece publicidade. Você vê grandes empresas com redes sociais que são fraquíssimas. E no nosso caso, a gente trabalhou na informalidade e isso gerou muitos frutos. O que começou a acontecer? A gente começou a atingir pessoas formadoras de opinião, famosos, pessoas que, putz, a gente olha até hoje e fala, caramba, que espetacular. E sem dúvida nenhuma isso, putz, deu um boom no nosso negócio. Em 2013, eu tinha projetado, como eu falei para vocês, um crescimento de 50%. E o cara que fez essa oferta para nós lá atrás, eu encontrei ele depois e falei assim, puxa vida, você não acredita. Sabe aquele 50% que eu falei para você que eu achei que a gente ia fazer? A gente fez em 2013 400%. E aí a gente deu muita risada, brinquei com ele, né? Falei, pô, ainda bem que nós não vendemos o nosso negócio. Então, um parênteses aí do que são as redes sociais, eles alavancaram muito o nosso negócio em 2013. É claro que a gente já estava preparado, já tinha essa base atrás, e sem dúvida nenhuma a gente continua surfando nessa onda, porque é um canal onde você pode realmente ter resultados sensacionais com baixo investimento ou até mesmo zero de investimento, e isso é fenomenal, é uma nova era que está acontecendo, né? Quando a gente fala da parte de reinvestimento, e aí eu falo paciência no lado pessoal, olhando um pouco agora o lado, quando a gente fala, pô, vou empreender, né? É lógico que você quer montar um negócio e você quer o quanto antes já tirar dinheiro do negócio, viver dele e tudo mais. Mas a gente, na prática, isso não é o que acontece, porque ou você começa muito grande e está ocioso para atender uma demanda que ainda não existe, ou você começa pequenininho e o crescimento do negócio demanda reinvestimento. No nosso caso, a gente está falando de equipamentos de cozinha, a cozinha em si, né? Constantemente, desde que nós criamos o negócio, a gente nunca parou de investir, porque, como eu contei para vocês, a gente já passou por 3 imóveis diferentes, estamos com o quarto agora. Isso é um reflexo do crescimento, em que você muitas vezes tem que abrir mão do pessoal para turbinar o seu negócio. É uma pena, eu vejo que às vezes muitas pessoas projetam um negócio em que, pô, na teoria, aquele business plan, em um ano vou ter o payback e tudo mais, e a pessoa, um ano, enfim, 2 anos, conforme ela projetou. E depois ela na prática, não é isso que acontece. Às vezes o conceito estava certo, o produto era bom, o serviço, estava tudo certo. Ele só precisaria um pouco mais de um tempo de maturação. E porque os resultados não aconteceram naquele prazo que era esperado, que foi colocado ali nos estudos. E isso faz com que o negócio quebre, porque se muitas vezes a pessoa dependia disso, porque toda a verba dela ela colocou e não tinha de onde sobreviver, etc, etc, o negócio ele acaba morrendo puramente por isso. Então, o primeiro passo, né, o que eu sempre digo, é a paciência realmente de você ter no seu lado pessoal, porque o seu negócio você vai precisar reinvestir, e isso a gente não tem como planilhar, é uma coisa que por mais que você faça o business plan, não vai dar certo. Vou até comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E a parte de inovação, não dá para parar, sempre dá para melhorar. Não preciso dizer, não é nenhuma novidade, a
rapidez com que as coisas hoje acontecem, né? O que é hoje não é mais amanhã. Quando a gente analisa um case recente para mim que é espetacular, é a questão do Snapchat. Os caras que o Instagram, os caras quiseram comprar o Snap, os caras negaram, o Instagram foi lá e copiou, fez o Insta Stories e, pô, tá feito. Muita gente já não usa mais o Snap, né? Então, essa questão da inovação, a gente não consegue parar. Então, esse é um dos grandes motores que nós temos lá dentro da Pronto Light. Seja no nosso canal de vendas, a todo momento, ao mexer no site, fazer melhorias de navegação, de layout, internamente, com desenvolvimento de novos produtos. Então, colocar novidade no cardápio, tirar produtos que, de repente, não tem um grande giro, enfim, estar atento ao que, ou em termos de nutrição, no nosso caso, o que é o negócio, fazendo um parênteses com o nosso negócio. Quando a gente começou isso, não existia a palavra sem glúten e sem lactose. Ninguém falava nisso. Sinônimo de saudável era ser integral, um alimento integral. E, pô, passado alguns anos, não que o integral não seja mais, mas as coisas elas vão acontecendo e a gente precisa estar realmente antenado a tudo isso que está acontecendo. Vou passar aqui, eu coloquei para vocês darem uma olhada. Então, o nosso canal de vendas, ele é o site. Aqui a gente tem, hoje, falando um pouco da Pronto Light, o conceito é alimentação saudável. Serve para quem? Serve para todo mundo, para diferentes objetivos, para qualquer tipo de pessoa. Seja uma pessoa que está de dieta, que tem um objetivo específico, atletas profissionais que têm uma questão de performance, ou simplesmente uma questão que a gente vem plantando, que é a praticidade, a saúde para o dia a dia com uma alimentação que seja saudável. Então a gente tem hoje um cardápio super rico, em termos de proteínas, sopas, diversos kits, sobremesas, bebidas, enfim, é um universo de alimentação em que a gente fala, bom, a pessoa você pode utilizar desde o seu dia inteiro, fechado, né? Você pode estar, de repente, numa dieta super específica, como você pode utilizar, não, pô, meu problema é o jantar, em que eu preciso ter alguma coisa, eu não sei cozinhar, não tenho tempo, eu não tenho meus produtos que estão sempre guardados lá e assim vai. Aqui eu mostrei para vocês, então, o conceito da inovação. Então, as 3 porções que a gente... aqui tem um exemplo de 3 porções, vão sempre embaladas e aí formam um prato como esse. Um exemplo também de uma página, a gente tem desde, enfim, aqui tem, por exemplo, estrogonofe, enfim, os pratos que também já estão combinados. Aqui o que eu estava falando para vocês, eu peguei alguns exemplos das redes sociais. E tem um exemplo super bacana, que é recente, se vocês acessarem depois o nosso Instagram, vocês vão ver que esse é um dos últimos posts que tiveram, do Fernando Sorocaba. A gente não acreditou, na verdade, quando eles mandaram isso para nós. É esse tipo de coisa que acontece, que às vezes você fala, pô, como assim? Os caras fizeram isso para nós sem dinheiro envolvido. Tudo que a gente conseguiu até hoje, de posts e de tudo mais, foi pura e simplesmente pelo relacionamento, por ter um produto que é legal, que as pessoas gostam, que ajudam. E isso, sem dúvida nenhuma, eu não tenho a menor ideia, mas a gente não teria a menor condição de pagar o Fernando de Sorocaba para fazer algum post como esse. Aqui eu coloquei um outro exemplo, que é o Marcos Mion. O Marcos Mion é um cara que a gente se conheceu porque ele tinha ido a um nutricionista, o nutricionista nos conhecia, era um parceiro, falou, Mion, o que você está precisando, cara? Procura lá Pronto Light. E aí o Mion começou a fazer pedidos com a gente, começou a ganhar uma afinidade, principalmente com o Edu, pela questão do treino, etc. O resumo, ficamos amigos. O Marcos Mion virou o nosso amigo, a gente chama ele, é o nosso embaixador. É um cara que levantou a nossa bandeira,
levantou a marca da Pronto Light pura e simplesmente porque a gente contribui para a alimentação na vida dele. Pô, quanto vale ter o Marcos Mion como um cara como esse? É imensurável, um cara super forte. Então, de novo, a importância das redes sociais, né? Fernando Fernandes, pô, história maravilhosa, um cara hoje que está muito forte por tudo que ele superou e o que ele representa hoje, também vestiu a camisa, é um cara que se alimenta com Pronto Light, adora as coisas, ele é um atleta profissional, precisa de performance, maravilhoso esse case. Aqui eu só passei, foi um exemplo do que a gente fez há 2 anos atrás, numa Expo, a gente montou como se fosse um McDonald's do bem, né? Então foi um formato de Pronto Light para atender uma Expo Nutrition, uma feira enorme. Enfim, também foi super bacana, a gente recebia um monte de gente famosa ali e nossa, um super alavancador para nós. Então, basicamente, finalizando aqui, aí a gente pode fazer um bate-bola com perguntas. O que eu aprendi, né, durante esse período, esses quase 8 anos empreendendo? Empreender com algo que você acredita e gosta. Por quê? Porque, no meu caso, aquilo que como eu disse, eu trabalhava numa multinacional, tinha um bom salário, mas aquilo não me atraía, me pegava reclamando. Então, se é para a gente empreender, é o que eu falo, pô, você não só empreender, mas trabalhar independente, né, com qualquer coisa, você faça algo que você acredite, que você gosta, porque isso faz total diferença. Você não percebe o quanto você se entrega mais, quando você faz com carinho, você não é outro resultado que tem. Eu diria que até eu pulo para o terceiro passo aqui, que é esteja preparado para trabalhar como nunca trabalhou antes. Então, essa é a grande verdade. A partir do momento que você vai empreender, você vai trabalhar como nunca. Você vai fazer tudo, passar por todas as áreas da empresa. Estou contando no meu caso, né, o que aconteceu. A gente começou pequenininho, fazendo tudo isso. Então eu aprendi, eu fui conversar com o contador, eu conversava com o advogado, Edu, Fernando, enfim, nós conversávamos. Tinha que fazer a compra com o fornecedor, o financeiro, que eram os pagamentos, a parte do marketing, a parte da produção. Quantas vezes a gente não foi, o Fernando, dentro da cozinha, ajudando a fazer, metendo a mão na massa ali. Então, tem um lado muito de que, pô, se você está fazendo isso com amor e com paixão, você é diferente, porque são muitas horas que você vai ter que se dedicar, você vai ter dias que você está lá em cima de alegria, porque aconteceu tal venda, fechou tal negócio, vão ter outros dias que você está super chateado com o que aconteceu. Espera só um minutinho, voltando aqui. Então, realmente faz parte você se entregar. Aí eu coloquei no item 2 aqui, se for ter sócio, escolher muito bem e ter funções bem definidas. Qual será o papel de cada um na sociedade? Então, quando a gente está falando em empreender, óbvio, você pode empreender sozinho ou ter sócios. Não tem certo nem errado. Cada um tem lado positivo e negativo. O positivo de você empreender sozinho, você não vai dividir o lucro, enfim, as coisas com ninguém. Ao mesmo tempo, você muitas vezes está muito sozinho para tomar todas as decisões, não ter muito com quem compartilhar, ou nos momentos difíceis, realmente não tem isso. E quando a gente tem uma sociedade, você vai dividir todos os lucros, mas você também divide muito de toda a questão de trabalho, decisões, frustrações, alegrias. No nosso caso, infelizmente, eu digo infelizmente, no geral, eu escuto que muitas sociedades, na maioria das vezes, não dão certo, né? O ser humano é difícil, é complicado. E muitas vezes a gente monta uma sociedade na empolgação do negócio e pô, então vamos montar onde ali não se calcula, bom, o que cada um vai fazer, como cada um vai agregar o negócio, o que cada um tem de característica. Então, pô, você vai fazer uma sociedade em que
duas pessoas são boas comercialmente e ninguém sabe de nada, quer dizer, é como fazer um time que só tem atacante e não tem ninguém para defender. E muitas vezes a gente, a maioria dos casos de sociedade, pô, não deu certo. E pior ainda quando eram sociedades que acabaram sendo formadas de amizade, etc., que depois isso se perde por causa do negócio. No nosso caso, a gente tem uma sociedade que sempre foi e é muito, muito, muito bacana. Eu acho que um dos grandes pilares aí de sucesso para isso é a questão de cada um ter um perfil, cada um tem perfis diferentes aqui e as funções, cada um agrega de uma forma no negócio, os três sabem se respeitar. É muito legal quando você percebe que quando um de repente está para baixo, o outro te puxa, é como se fosse um casamento. Pô, você tá ruim, a sua esposa ela te puxa para cima. É esse momento em que a sociedade ela é muito, muito bacana. Então, se for ter sócio, que isso seja muito bem pensado, bem definido, para que não haja problemas aí no futuro, né? Nem sempre aquilo que foi planejado no business plan ocorre na prática. É a nossa experiência. A gente nunca foi muito de, putz, então e fica no business plan, e na planilha, e na projeção, e etc. Nós nunca fomos muito disso. Eu acho que, claro, você precisa ter um mínimo de um planejamento, de falar, bom, estou montando um negócio, quantas pessoas cabem aqui, quanto eu consigo vender por dia, qual que é a minha margem, bom, beleza, coisa que muitas vezes as pessoas não fazem, né? Ficam tão empolgadas em montar o café, ficam empolgadas com a parte da, nossa, como vai ser o logo, a bancada, e esquece de olhar realmente para o negócio. Mas eu acho que muito, muito, muito planejamento não acaba aqui na realidade, não é da forma como a gente imagina que é. Então, muitas vezes, é a bola rolando, é durante o jogo que você enxerga que você precisa, de repente, mudar a direção, você precisa se adaptar e ser de uma forma diferente daquilo que havia sido planejado. O quinto item aqui que eu coloquei, é importante saber a hora de trazer pessoas para te ajudar, não enxergar isso como custo e sim como investimento. O que eu quero dizer com isso? Eu nunca me esqueço, eu li uma reportagem uma vez em que eles traziam cases de empreendedores que não conseguiram, eles estavam mostrando o momento da virada em que eles contrataram novas pessoas para exercer as funções, porque o negócio já tinha crescido e ele já não conseguia mais dar conta de tudo isso. O que eu quero dizer? Muitas vezes você está começando, você está daquele jeito, então você liga, você compra, você vai visitar o cliente, você fica de mandar o orçamento, e a hora que você percebe, você está com tanta função que você não consegue mais fazer tudo direito. Então você demora para fazer essas coisas e tal, e o negócio ele começa a ficar atravancado. Então foi o que eu falei no início, é muito legal você passar por todas essas áreas, ter aprendizado e tudo mais, mas é muito importante você, determinada hora, enxergar de que, pô, tá na hora de trazer mais gente para me ajudar e não enxergar isso como um custo, e sim como um investimento para a expansão do negócio. Nós que começamos lá, pô, eu, Edu e Fernando, com mais duas pessoas, hoje existe um time de 50 pessoas dentro da Pronto Light, tudo super segregado, as áreas e tudo mais. Então, isso eu acho que é muito importante e muitas vezes a pessoa não percebe isso e a hora que você vê, você está há 10 anos já com aquele negócio que está do mesmo tamanho e você faz, você liga, você paga, você entrega, né? Isso de repente poderia ter sido diferente se você trouxesse pessoas para o time. O aonde você quer chegar e quanto e o que você espera do seu negócio. Eu acho que isso é básico, né? Acho que tem um pouco a ver com o que eu estava falando de você montar um café que seja, pô, é um café, quanto que esse café vai te trazer de faturamento? Pô, estou satisfeito com um café? Não, ó, eu vou fazer um café porque eu quero futuramente franquear esse modelo de café, enfim.
é você ter um olhar para o negócio de, pô, aonde que ele pode te levar, o que ele pode trazer. Então, basicamente, acho que era isso que eu tinha para contar para vocês. Empreender no Brasil não é fácil. Fora tudo isso que eu falei, a gente tem a questão tributária, todas as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, as instabilidades, um momento de crise, né, no país, essas coisas, pô, a gente foge, é uma coisa macro. Então, é uma coisa, é muito difícil empreender. Não acho que sejam para todas as pessoas, é uma questão de perfil mesmo. Tem gente que pô, tem o perfil de executivo e lá ele está feliz porque é daquele jeito. Ele toma conta da área dele. Mas eu quero dizer que eu sou muito feliz. Eu acho que eu fiz a escolha certa de ir buscar ter o meu próprio negócio, trabalhar com algo que eu acredito. E é isso, a Pronto Light hoje me faz muito bem, a gente está crescendo e hoje já entregamos em muito mais lugares, fora São Paulo, estamos no Rio, Brasília, Curitiba, semana que vem Belo Horizonte e agora um plano de expansão como um todo. Eu espero ter contado, ter ajudado aí de alguma forma, inspirado alguns de vocês que se quiserem, se pretendem ser empreendedores. E é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, enfim. Bom, então eu vou encerrar por aqui. Não tem nenhuma pergunta, mas quero agradecer vocês. Uma boa tarde para todo mundo e obrigado, Local Web, mais uma vez pelo convite de vocês. Tchau, tchau, valeu.